Aí vem, nós como da área mesmo, né, da biologia, enfim, das ciências biológicas, a gente precisa entender esses fenômenos, esses comportamentos, né, para ajudar no processo de pesquisa, no processo, enfim, de avanço da ciência, certo? Então, por isso vocês também estudam sociologia, porque não adianta de nada. A gente tem uma informação, como exemplo, começou o estudo desse medicamento, funcionou, a gente, como pesquisadores ou como pessoas que trabalham nessa área, a gente tem que saber que essa informação ela é parcial, ela não é verdadeira. Ela está indicando que aquilo ali é positivo, mas aquilo ali não é afirmativo 100%, porque precisa de mais pesquisa. Então, até na hora de comunicar, a gente não pode afirmar que aquilo ali funciona. É um indicativo de que aquilo ali pode funcionar. E aí, por isso, indica-se novas pesquisas, né, em pesquisas mais profundas com aquele medicamento. Só que isso é a nossa ideia de quem está por dentro. Só que quando essa informação é soltada para o público geral, essa informação ela pode se tornar, no caso aí, da opinião pública, que é o conjunto de ideias e atitudes que são compartilhadas por um público específico. Então, nesse caso do medicamento, tem um público específico, que são os apoiadores de Bolsonaro, que acreditam que esse medicamento ele funciona, porque ele já tem uma ideia compartilhada entre esse público, tá? Essa ideia foi uma ideia fundada através de um estudo científico, certo? Só que a forma como o estudo científico ele foi passado, ou seja, a forma como ele foi divulgado, quando não se tem esse conhecimento técnico, imagina-se que aquilo ali é uma sentença verdadeira. Então, pronto, aquele medicamento funciona. Mas quem é da área sabe, não, opa, aquilo ali não é quer dizer que funciona. Ele está indicando que possa funcionar. Mas outros técnicos da área também visualizaram que aquele estudo ele tinha sido feito de forma errada, né? Aquele estudo tinha muito viés, ou seja, muita manipulação de informação. Então, teve um olhar técnico. Só que a população em geral não tem esse olhar técnico, porque ela não foi treinada para isso. E aí, o que acontece? A gente tem, a partir de uma ideia da ciência, né, disseminada e se tornou uma opinião pública, tá? Então, opinião pública são um conjunto de ideias compartilhadas pelo mesmo público, tá? Pelo um público específico. Então, a opinião pública do Brasil, certo? Pode ser que os brasileiros não são a favor do tráfico de drogas, não é a favor do uso da maconha, certo? A opinião pública é que a maioria dos brasileiros são a favor, não são a favor do aborto, isso é a opinião pública, tá? Porque um público específico tem essas ideias, tem essas atitudes, tá? Compartilhadas entre os membros, ok? O pânico já é uma forma de ação dessas pessoas de forma desajustada, de maneira desajustada e ineficaz a uma série de ameaças. Então, por exemplo, a gente está na sala de aula e a gente vê um monte de gritaria, de corre-corre fora da sala de aula. A gente vai imaginar que pode ser uma situação aí, né, de violência. E aí essa visualização do movimento, dessa correria dentro da sala de aula, pode gerar pânico, né, nos outros alunos, nas outras pessoas que estão naquele mesmo espaço. Só que quando a gente fala de pânico, as pessoas elas não agem de forma ordenada, não agem de forma ordeira. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, quando existe um atentado a uma escola, teoricamente os alunos e os professores sabem como se comportar, porque eles são treinados para aquelas situações de pânico. Já no Brasil, ninguém é treinado para isso. Então, se a gente tivesse, ou se a gente tiver uma situação semelhante como essa, dentro da escola, ou dentro da universidade, dentro de um supermercado, enfim, dentro de um espaço coletivo, a gente não sabe como se comportar. E isso vai gerar um pânico. E aí você vê, através desse pânico, pessoas que acabam sendo solteadas, sendo machucadas, até mortas devido a essa situação de pânico, onde cada um age de um jeito, cada um age de uma forma, porque a gente não tem um protocolo, a gente não foi treinado para agir da forma mais sociável e mais segura para todo mundo, tá? Porque cada um age da forma como bem quer. Isso é uma forma de comportamento coletivo.
E a moda é outra forma de comportamento coletivo, só que nesse caso aí a moda, o padrão de comportamento, ele é temporário e ele é compartilhado por um grande número de pessoas. Então a gente imagina a moda realmente de roupa, né, moda de acessório, mas moda também pode ser de comportamento. Então a gente pode dizer que está na moda os pais não vacinarem as suas crianças devido a um rumor, devido a uma informação infundada, tá? Ou está na moda, por exemplo, deixa eu ver. Usar, usar máscara. Isso é temporário. Provavelmente a gente não vai ter esse uso da máscara aí, né, ao longo dos anos aí, séculos, tá? Possa ser que esse comportamento seja inserido no nosso comportamento como os orientais, pode, mas eu acho difícil o Brasil ficar com essa máscara, ainda mais com esse calor que tem aqui, né? As pessoas passarem a fazer uso da máscara por mais tempo aí do que o necessário. O que a gente não é treinado para situações de pânico, tá? A gente não é treinado para, se tá tendo um incêndio lá no terceiro andar, o que a gente tem que fazer? Você sabe o que tem que fazer? A gente tem que sair correndo na escada, atropelando todo mundo, ou a gente tem que descer a escada de forma ordeira, esperando e respeitando as pessoas que estão à sua frente, entendeu? Vai descer por onde? Vai se jogar? Ou vai descer de escada, ou vai descer de elevador? E aí vai pular por cima das pessoas. Teoricamente, cada um deve descer de forma ordenada, ou seja, no mesmo ritmo. Mas aí a gente vê pessoas atropelando umas às outras, tá? Veja, eu estou dizendo aqui que a gente não tem um plano, tá? A gente não tem um plano da como a gente deve agir. A gente supõe que deve ir andar de escada, mas você é treinado para essa situação de pânico? Isso é um treino, não somos treinados para isso. Então a gente não sabe. Umas pessoas vão ser ordeiras, vão fazer com calma, outras pessoas vão fazer de forma mais atropelada, tá? Eu sei que você ia pela escada de incêndio, mas estou falando como você ia andar nessa escada de incêndio. Você ia correr por cima de todo mundo ou você ia com calma, junto com todo mundo, com a massa? Provavelmente ia ser isso, todo mundo caindo das escadas e gente se jogando no meio dela, assim, para se jogar e deixa ser mais rápido, certo? Tudo isso depende. Por isso que eu estou dizendo que a gente não é treinado para isso. Em outras situações, em outras nações, né, em outros estados, quando eu falo estado, é nação também, eles são mais treinados. Então, eles sabem a forma como se comportar, certo? Beleza? E aí eu falo próxima amanhã sobre movimentos sociais e a parte de mudança social.